você perguntou como é que eu fabricava as coisas. Sim, sim. Né? Então você mostrou sua preocupação em, pô, será que a máquina, apesar de ser uma máquina muito comum, né? Sim. Era uma máquina muito comum. Mas na época já era uma inovação, não era... E você falou como é que você faz, né? Como é que você trabalha. Isso é muito interessante, a preocupação do cara com o seu processo. Haja visto as máquinas mais automatizadas. Sim. O que eu vejo, né, com relação a isso? O marceneiro pequeno hoje ele tem uma esquadrejadeira, uma seccionadora que não é de pinça nem nada. Então ele faz um trabalho muito mais manual. Correto. Provavelmente ele não precisa fazer um projeto executivo perfeito, né, porque ele vai tirar a relação na mão, ele vai fazer o plano de corte ou na mão, ou ele vai fazer a relação de corte dele e vai colocar num plano de corte para poder tirar o plano de corte ali. Né? Mas quando o cara começa a ir para um próximo passo, ele deixa de ser aquele marceneiro de fazer na mão as coisas e precisa se tornar muito mais projeto a empresa do cara do que a marcenaria. Exatamente. Né? Então a força, o investimento em mão de obra dele sai um pouco daquele investimento de fabricação, porque as máquinas vão produzir. Exato. Né? As máquinas vão produzir mais automaticamente as coisas, então tira um pouco da mão de obra de montagem, de fabricação na oficina, mas se transforma numa mão de obra de projeto, de administração, que é um tipo de mão de obra diferente. Exato, né? Exato. O que eu recomendo? Pega o seu melhor cara da produção que queira crescer, que quer se adaptar. Isso é importante. Né? Que quer se adaptar e aproveita esse cara para voltar ele para o projeto e treinar esse cara para ser projetista, por exemplo. Porque o cara, ele precisa ter... Eu sempre falei isso, cara. Eu falava isso quando eu trabalhava na Embraer. Engenheiro que não sabe o peso da peça, não adianta nada, cara. Eu vi os caras dando pitaco no avião na época lá. Mas, o cara nem nunca pegou essa peça na mão. Com qual credibilidade, com qual direito ele vai falar sobre aquela peça? Exato. Não, o cara estudou pra caramba, é o mérito do cara, perfeito, beleza. Mas se o cara não pegou na mão, ele vai ter mais dificuldade. Sim. E se você pega um cara que está na sua produção, é um cara bom, é um menino que está querendo progredir, um menino que está querendo ir pra frente. Pega esse cara, investe nele, joga ele pro projeto, né? Arruma um curso para ele fazer, para ele aprender. Exato. Porque quando você começa a automatizar... Você vai precisar disso. Você vai precisar disso, né? Eu sempre falo com os clientes, né? Eu sempre faço essa brincadeira com os clientes, que é assim, elefante não voa. Se você precisa de uma águia, cara, e tem um elefante que está travando na sua empresa... Tira o elefantinho de lá, coloca numa manada de elefante e vai lá e pega uma águia para trabalhar. É o fato que você acabou de falar. O cara que está interessado, valoriza esse cara. O cara que não está interessado, dispensa ele vai conseguir outra coisa em outro lugar. Porque esse cara pode te atrasar muito. É o cara que está dentro da sua empresa, ele vai falar assim, não, mas isso aqui não dá para fazer. Não, mas essa máquina não funciona. O cara não quer fazer a máquina funcionar. Tira ele de lá, tira o elefantinho de lá e coloca ele de lado. Coloca ele numa manadinha de elefante e deixa ele lá. Na passadinha dele, coloca um cara que realmente quer crescer junto com você. Muitas vezes esse cara não é um cara ruim. Ele não é. Ele está no lugar errado. O time dele não é o seu. Ele é um cara que não quer fazer automático, ele não quer ir para um próximo passo. Mas ele faz muito bem o outro passo, então deixa ele fazer o outro passo na empresa. Exatamente. Porque vai ser a empresa que não evoluiu ainda e ele vai ser Tem cara que não quer evoluir, tem cara que não quer, que ele fala assim, eu fabrico dessa maneira, eu quero continuar fabricando assim. Mas esse cara não adianta você discutir, não, deixa ele. Talvez o que você possa fazer é dar uma força para esse cara. Tá bom, você corta no serrote, vamos usar esse termo bem arcaico, você corta no serrote, tá bom, então amola o serrote pelo menos, né? Não adianta você querer amolar o serrote certo. Então assim, você pode ajudar o cara de uma certa forma, né? Dentro do que o cara se propõe. Agora, em relação às máquinas, tem que ficar muito atento, máquina no mercado. Que hoje assim, hoje você compra uma máquina, você comprou máquina, comigo já faz 10 anos, vai fazer 10 anos já. Se você pegar o que a sua máquina desvalorizou até agora, quase nada.